Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. E desta feita nós estamos aqui para fazer breves comentários acerca da matriz de objetivos e conteúdos do exame final de Química da nona classe do ano 2025. E desta feita nós estamos aqui para falar deste conteúdo aqui, cálculos de partículas subatômicas. Para este conteúdo aqui nós temos basicamente o seguinte objetivo: realizar cálculos envolvendo partículas subatômicas. Bom, nós temos que recordar quais são essas partículas subatômicas. Para tal, nós temos que recordar um pouco acerca da estrutura atômica, acerca da composição de um átomo ou da estrutura de um átomo. Nós sabemos que, basicamente, quando eu tenho, neste caso, um átomo é constituído por uma região central, neste caso, que tem carga positiva, que nós chamamos de núcleo. E temos também uma outra região que rodeia o núcleo, que nós chamamos de eletrosfera. Então, o núcleo é positivo por quê? O núcleo é positivo porque contém o quê? Prótons. Mas além dos prótons, também podemos ter no núcleo o que? Os nêutrons. Então, no núcleo do átomo temos os prótons que têm carga positiva e os nêutrons que não têm carga elétrica. Na eletrosfera, vamos ter eletrons que têm carga o quê? Negativa. Então, esses cálculos que envolvem partículas subatômicas, tais partículas subatômicas, quais são? São, neste caso, os eletrons, os prótons e os nêutrons. Então, temos que fazer alguns cálculos envolvendo essas partículas subatômicas, os eletrons, nêutrons e os prótons. Entendido aqui sobre a composição básica de um átomo ou a constituição básica de um átomo, vamos agora ver algumas definições básicas acerca, neste caso, das partículas subatômicas ou acerca dos cálculos de partículas subatômicas. Então, um dos conceitos que nós temos que ter em conta aqui é o conceito de número atômico. Então, nós representamos o número atômico com a letra Z. E nós estamos a dizer aqui, número atômico é igual ao número de prótons. Ou seja, se eu tenho, por exemplo, o átomo de hidrogênio, então, na verdade, no núcleo do átomo de hidrogênio, tenho apenas um único próton. E tenho aqui na eletrosfera um eletrão. Então, no núcleo do átomo de hidrogênio, tenho apenas um único próton. Então, qual é que vai ser o número atômico de hidrogênio? De acordo com esta definição, que diz que o número atômico é igual ao número de prótons, então fica simples de perceber. Se no átomo de hidrogênio eu tenho um único próton, então podemos dizer que o número atômico de hidrogênio vai ser igual a 1. Ou seja, o número de prótons que eu tenho no núcleo de um átomo é igual ao número atômico desse elemento. Por exemplo, o sódio tem número atômico 11. Significa que no núcleo do átomo de sódio temos 11 prótons. Então, essa é a definição de número atômico. Temos também número de massa, que representamos pela letra A. Número de massa corresponde à soma do número atômico e do número de nêutrons. Nós acabamos de ver aqui que no núcleo de um átomo temos os prótons com carga positiva e os nêutrons que não têm carga elétrica. Então, a soma do número de prótons e número de nêutrons nos dá aqui o número de massa. E temos aqui o número de nêutrons. O número de nêutrons nós simplesmente calculamos usando esta fórmula. Na verdade, esta fórmula provém deste aqui. Se eu, por exemplo, quiser N, basta passar este Z para lá a subtrair. É por isso que a fórmula surge assim. E temos aqui uma condição muito importante. Num átomo neutro. Quando falamos de átomo neutro, estamos a falar daquele átomo que não tem nenhuma carga elétrica. Regra geral, os átomos na natureza são neutros, ou seja, não tem nenhuma carga elétrica. Por que um átomo é neutro? Simples de perceber. Temos aqui que o número atômico, que é igual ao número de prótons, deve ser igual ao número de elétrons. Bom, por que isso aqui é verdade? Por que quando um átomo é neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons? É simples. Nós sabemos que, por exemplo, no caso do átomo de hidrogênio, eu tenho no núcleo um próton. Este próton tem carga positiva. Para que este átomo todo seja neutro, é necessário anular esta carga positiva do próton. E para anular uma carga positiva, preciso de uma carga negativa. Então, neste caso aqui, vejam que, pelo fato de eu ter aqui uma carga positiva, um único próton, para anular uma carga positiva, preciso ter uma carga negativa. Então, quando eu tenho aqui uma carga positiva, tenho uma carga negativa. Então, é por isso que é verdade dizer que o número de prótons é igual ao número de eletrons quando o átomo é neutro. Deve haver uma igualdade entre o número de partículas positivas e o número de partículas negativas para que, neste caso, o átomo seja neutro. Temos aqui um exemplo concreto
Então, neste exemplo aqui, temos aqui o carbono. Este número que aparece por baixo nós já conhecemos, mas eu hei de recordar aqui. Temos uma notação especial para um átomo. Neste caso, podemos usar aqui o X, que representa um símbolo químico de um elemento qualquer. O número que se coloca por cima, temos que saber que trata-se do número de massa. Então, vamos colocar por cima sempre o número de massa. E o número que aparece por baixo, nós chamamos de número atômico. Então, podemos representar desta maneira ou desta maneira aqui, mas o número atômico sempre fica aqui por baixo. E atenção, o número de massa é sempre maior que o número atômico. Então, sempre que eu for ver uma notação, deixa aqui o número que aparece por baixo é o número atômico, o número que aparece por cima é o número de massa. Então, temos que ter em conta esta notação. Tendo em conta isto aqui, podemos voltar para este exemplo aqui. Então, temos aqui alguns itens, né? Então, vamos respondendo cada item. Temos aqui este exemplo, temos aqui número atômico, ou seja, a partir disto aqui, quero saber qual é o número atômico. Então, olhando para esta notação, eu sei que o número que aparece aqui é o número atômico. E aqui aparece o 6, então o número atômico deste carbono vai ser 6. Então, vamos colocar aqui o número 6, já sabemos. Temos aqui número de prótons. Bom, pela definição, nós sabemos que o número atômico, o que é? O número atômico é igual ao número de prótons. Então, se o número atômico, neste caso do carbono, é 6, então significa que o número de prótons também vai ser o quê? 6. Bom, neste caso não tem nenhuma carga elétrica, é um átomo neutro. Nós acabamos de ver que num átomo neutro o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, neste caso, o número de elétrons qual é? Se ele tem 6 prótons, se é um átomo neutro, então deve ter também 6 elétrons. Temos isto aqui. Número de massa. Bom, de acordo com esta notação, o número que aparece por cima é o número de massa. Então, olhando aqui, o número de massa vai ser 12. Temos aqui 12. E número de nêutrons. Bom, para que nós possamos descobrir o número de nêutrons, temos que aplicar o que? Esta fórmula aqui. Então, conforme eu disse, esta fórmula aqui provém desta. Se eu tiver A igual a Z mais N. Se eu quiser este N, é só passar, neste caso, o Z para lá. Então, fica o quê? N, que é o número de nêutrons, vai ser A menos o Z. Então, já tenho a fórmula, é só substituir. Então, N vai ser igual a quê? O valor de A, neste caso, é 12. O número atômico, menos 6. Então, N vai ser igual a 6. Então, o número, neste caso, de nêutrons vai ser 6. Então, já respondemos aqui esses itens aqui. Agora, vejamos aqui um segundo exercício bem básico, né? Temos aqui este segundo exercício. Vamos também tentar resolver rapidamente. O que diz este exercício aqui? Diz o seguinte: o átomo de um determinado elemento possui 15 elétrons e 16 nêutrons. Qual é o seu número atômico? Bom, temos que recordar aqui uma coisa. O número atômico corresponde ao número de prótons que nós temos no núcleo de um átomo. E aqui não nos informam nada acerca do número de prótons, mas também acabamos de ver uma coisa muito interessante, uma condição muito interessante que nós acabamos de ver aqui, que geralmente num átomo neutro, o que nós temos num átomo neutro? No átomo neutro temos que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, neste caso aqui, nos dão aqui o que? 15 elétrons. Então, estamos a supor que o átomo é neutro. Se nós temos aqui 15 elétrons, significa que temos também 15 prótons, porque o átomo é neutro. E o número de prótons é igual ao número, neste caso, atômico. Ou seja, podemos dizer que o número atômico é igual ao número de prótons, que vai ser igual ao número de elétrons. Se eu tenho aqui 15 elétrons, então podemos dizer que aqui vamos ter tudo isso aqui igual a 15. Conclusão, o número atômico vai ser igual a 15. Então já respondemos. O número atômico vai ser igual a 15. E aqui temos o quê? Calcule o número de massa do átomo. Bom, nós sabemos que para ter o número de massa, aplicamos esta fórmula aqui. Então é só colocar aqui A igual a Z mais aqui o N. A vai ser igual a quê? Número atômico sabemos que é 15. 15. Mais N, que é o número de nêutrons, 16. Então, A vai ser igual a quê? Isso aqui vai dar 31. Então, vejam que é bem fácil realizar cálculos com partículas subatômicas. Então, em termos gerais, era justamente isto aqui que eu queria trazer acerca das partículas subatômicas, dos cálculos de partículas subatômicas, e até a próxima aula. Mas antes, mais uma vez, se você gostou desta aula,
Deixe o seu comentário, o seu like, subscreva-se no canal e compartilhe este vídeo para os demais alunos e até a próxima aula.